texto que é maravilhoso, que eu quero dizer que mesmo a casa estando cheia, ainda tem mais vaga para mais um. Aleluia! Na casa de Deus tem vaga. Na casa de Deus sempre tem espaço para mais um. A casa estava cheia. Eles não poderiam entrar pelas portas, mas ali eles se esforçaram. Eles arranjaram ali uma maneira, uma estratégia que o homem ou a mulher de Deus, para fazer a obra de Deus, ele não mede esforço, por mais que tenha dificuldade, mas ele busca estratégia, ele ora para que possa saber o que fazer, aleluia, para que possa levar uma alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós aprendemos nessa noite, que já foi falado no início, que para fazer a obra de Deus, para ganhar, para sair, não pode ir de qualquer jeito, mas tem que haver uma preparação. Nós temos que se preparar para ir no campo, para trazer pessoas. Eu vejo, irmão, que há muitos e muitos anos o nosso Deus, ele lançou uma promessa para nossas vidas. Essa promessa ela foi lançada no livro de Joel, no capítulo 2 e o versículo 28. O Senhor fez uma promessa que no futuro ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, toda a carne. Aleluia. Nós vimos que quando Jesus escolhe os seus 12 discípulos, eram homens pescadores, eram homens agricultores, fazendeiros, e andavam com Jesus. Eles viam os milagres que Jesus fazia, mas ainda, irmão, não eram os homens prontos para fazer a obra de Deus. Nós vamos ver que só foi desenvolvido o ministério dos discípulos de Jesus após que cumpriu, aleluia, esta promessa na vida dele. Após Jesus ter ido aos céus, a Bíblia diz que eles se encontravam todos reunidos em uma só casa. Aleluia. Está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que lá cumpriu-se a promessa que Deus fez a Joel. Eles estavam todos juntos em uma casa, e a Bíblia diz que veio como um vento impetuoso, encheu aquela casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia! Nós aprendemos que a promessa, a Bíblia fala em Joel, que é para todos. Para ser cheio do Espírito Santo tem que ser todo, mas eu aprendi uma coisa, que é necessário nós darmos lugar para que o Espírito Santo de Deus possa se apoderar das nossas vidas. Nós não podemos sair de qualquer jeito por aí, querendo tentar trazer as pessoas do nosso jeito, que não funciona, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, para fazer missões, irmão, para convencer uma pessoa que não conhece a Cristo para vir até a igreja, é necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos ser um instrumento de Deus, para que quando você abre a boca, o Espírito Santo ele convence aquela pessoa com as suas palavras, não são as suas, mas é o Espírito Santo coloca a palavra na sua boca, e aquela palavra ela é poderosa. Assim eu entendo que esses 4 missionários que levaram aquele paralítico, aquele homem não conhecia Cristo, mas ele convenceu eles, convidaram, vamos lá, nós ouvimos falar que Jesus está aqui próximo, em Cafarnaum, vamos lá, porque Jesus tem o poder de fazer milagre. Oh, glória a Deus! Aleluia. E a Bíblia diz que eles vão e eles levam aquele homem, eles se esforçam, irmão, e eles colocam ali, eles pulam um buraco em cima do telhado daquela casa, porque não dava para que eles pudessem entrar, mas eles desceram com aquele leito até Jesus. E a Bíblia diz que quando ele desce, que Jesus olha para aquele homem, ele diz: aleluia, filho, os teus pecados eles estão perdoados. Aleluia. Nós
casa de Deus estão na posição de fariseus, de escribas. Nós podemos perceber que o texto fala que a casa estava cheia, nem o paralítico pôde mais entrar pelas portas. Dá para nós perceber que os escribas chegaram bem cedo, chegaram primeiro, para que pudesse estar bem perto de Jesus, para que pudesse observar o que era que Jesus ia fazer. Ele estava ali, irmão, para contar, ele não estava ali para buscar a presença de Deus. Assim tem muitas pessoas, pastora, que vai para a igreja, não vai receber nada da parte de Deus, mas vai para olhar para quem vai louvar, vai para olhar para quem está pregando, para se dizer assim: ai, a pregação não prestou, o louvor foi ruim, vai para apontar aquilo ali, é espírito de fariseu. Irmão, nós temos que vir para a casa de Deus, é para adorar o Senhor. Aleluia, Deus. Ele está na casa, e que quando ele está na casa, ele quer fazer algo pelas nossas vidas. Aleluia. E ali Jesus, ouvindo eles falarem, e eles estavam falando no íntimo do seu coração, do seu entendimento. E Jesus conhece, irmão, os pensamentos de cada um. Antes de abrir a boca, ele já sabe o que nós vamos falar. E ele sabia de tudo. Aleluia. E Jesus